Olá pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo? Espero que todo mundo aí esteja animado, todo mundo esteja firme aí na frente do seu celular, do seu tablet, do seu computador para acompanhar aí mais uma aula do EAD Recuperação Judicial e Falência. E nesse vídeo agora nós vamos tratar do assunto Assembleia Geral de Credores. Como eu disse no vídeo anterior, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes funções dentro de um processo de recuperação judicial e falência. E por que dessa grande importância? Porque a Assembleia Geral é o momento em que o credor tem voz dentro dessas duas ações. É onde o credor pode fazer escolhas, se concorda com algo, se não concorda, se tal situação atende o seu interesse ou não, ou ele pode simplesmente alertar o juiz, tomar algum tipo de decisão que visa o seu interesse, alertar de alguma situação, enfim, é o que a gente chama de órgão, vamos assim dizer, deliberativo, onde escolhas são feitas diretamente pelos credores do devedor, ou seja, do devedor, quando eu falo devedor, eu me refiro evidentemente ao empresário ou à sociedade empresarial, certo? Então, nesse vídeo e no próximo vídeo, nós dedicaremos único e exclusivamente ao trabalho, ao estudo da Assembleia Geral de Credores. Se você que está aí com a sua lei, né, com seu Odmec, com a sua lei impressa, observe que o tratamento dado à Assembleia Geral de Credores está do artigo 35 até o artigo 46. Eu enumerei aqui alguns tópicos que nós devemos estudar a respeito da Assembleia Geral de Credores, certo? Então, à medida que eu vou dizendo aqui, vocês podem ver que aqui em vermelho estão os artigos dos assuntos que eu estou dizendo, tá? E peço que você me acompanhe aí com a lei aí na sua mão, correto? A primeira coisa que nós temos que saber a respeito da recuperação judicial da falência com relação à Assembleia Geral de Credores diz respeito à chamada às deliberações. Ou seja, a Assembleia Geral de Credores é o momento em que os credores do devedor se reúnem para tomar decisões. Mas quais decisões? Decisões a respeito de quê? O artigo 35, no inciso, eu não coloquei aqui, mas no inciso 1 e 2, diz quais são os temas que os credores vão se reunir e quais temas eles vão decidir. Então, vocês vão notar aí na lei de vocês que o legislador dedicou o inciso 1 e colocou lá, elencou temas que serão decididos nas assembleias gerais na recuperação judicial. Já no artigo 35, no seu inciso 2, lá estão os temas que serão decididos na falência. Então, existem matérias específicas e predeterminadas em que os credores vão opinar e vão votar dentro de uma Assembleia Geral. Então, não é qualquer coisa que eles vão decidir. Não. Existem os temas certos, existem os assuntos corretos, tá? Inclusive, eu já antecipo que o próximo vídeo nós vamos tratar justamente sobre isso aqui, ó. Como é que vão se dar essas deliberações? Né? Como é que eles vão votar? Como é que é feita essa votação? Certo? Então, eu já antecipo a vocês que nós temos um vídeo só para isso, tá? Então, por isso que eu só estou antecipando aqui alguma coisinha para vocês, tá? Mas, próximo vídeo vamos tratar somente deliberações, ok? Convocação. Quem é que pode convocar uma Assembleia Geral? Bom, a competência de convocação da Assembleia Geral, ela é do juiz, ela é do magistrado, certo? Então, o magistrado, de acordo com o transcorrer normal do processo, vai chegar num determinado momento em que o juiz naturalmente vai convocar a Assembleia Geral para que ela venha se reunir, tá? Então, o juiz, de acordo com a lei, existem momentos que ele naturalmente é ele quem vai convocar o juiz, ou ele quem vai convocar os credores, melhor dizendo, para compor uma Assembleia Geral. Mas é só o juiz que pode convocar a Assembleia Geral? Veja bem, a iniciativa de convocar a Assembleia Geral, ela pode partir de ofício do juiz, ou também pode partir do administrador judicial e até do comitê de credores.
Lembra lá do comitê de credores? Pois é, comitê de credor e administrador judicial, caso entendam necessário, caso estejam diante de fatos que justifiquem a ocorrência de uma Assembleia Geral, eles vão requerer para o juiz, tá? Eles vão pedir para o juiz vai analisar o fato e vai ocorrer uma Assembleia Geral de Credores. Os próprios credores também podem pedir uma Assembleia Geral, tá? 25% de uma determinada classe de credores, eles se reúnem, colhem assinaturas e eles diretamente também podem pedir ao juiz que ocorra uma Assembleia Geral, tá? Mas o administrador judicial, o comitê de credores e um determinado número de credores, eles pedem para o juiz que seja convocada uma Assembleia Geral. O juiz, percebendo que é caso para isso, o juiz vai deferir e vai ocorrer uma Assembleia Geral, tá? Então a convocação ela parte do juiz. Ok. O juiz entendendo que deve haver uma Assembleia Geral, o juiz então vai fazer a convocação. Essa convocação ela é dada num despacho, o juiz despacha, dá uma decisão, convoca essa Assembleia Geral, e o juiz vai marcar dia, hora, local e o motivo que está se realizando aquela Assembleia Geral. Essa ordem do juiz ela será publicada em jornais de grande circulação em todas as cidades, em todas as localidades em que a empresa que estiver em recuperação judicial ou falência tiver as suas filiais. Mas por que isso? Presume-se que onde há filiais do devedor, possivelmente lá devem existir credores e deve-se buscar dar ciência a esses credores da ocorrência de uma Assembleia Geral, porque justamente é o momento em que ele vai ter de se manifestar, é o momento em que ele vai ter para votar determinadas coisas, determinadas deliberações. Então é importante que o credor tome ciência disso. Inclusive, é uma das atribuições do administrador judicial dar ciência aos credores da ocorrência, por exemplo, de uma Assembleia Geral, certo? Mas de qualquer forma, o juiz, ao designar, ao dizer que não vai existir uma Assembleia Judicial, uma Assembleia Geral de Credores, aliás, haverá publicação em jornais de grande circulação, convocando esses credores a comparecer num dia determinado, numa hora determinada, em local determinado e o motivo que está sendo realizada aquela Assembleia Geral, certo? Qual é o prazo de antecedência disso? Atenção, 15 dias, tá? Essa convocação tem que sair pelo menos com 15 dias de antecedência, até mesmo para a galera se reorganizar, né? Para a galera juntar, tomar as providências e poder comparecer lá na Assembleia. Ok. Convocada a Assembleia, essa Assembleia tem que ser instalada. O que significa instalar uma Assembleia? Significa que instalar uma Assembleia significa que essa Assembleia ela deve ter condições mínimas necessárias para acontecer. E uma das principais condições necessárias para ela acontecer, para ela ser instalada, ou seja, para ela começar, para ela ter condições de ser iniciada, é o número mínimo de pessoas. Quantas pessoas, no mínimo, devem aparecer no dia ou devem estarem lá no local e na hora designada, no dia correto, para participar de uma Assembleia Geral? Olha só, o artigo 37 vai nos dar essa resposta. Então, lá no dia designado, tá? No local designado, enfim, estarão lá reunidos os credores. E, aliás, diga-se, quem é que vai comandar a Assembleia Geral? O administrador judicial. Pois é ele quem vai comandar a Assembleia Geral. Então, lá no dia, o administrador judicial vai chegar lá e vai se deparar com os credores, provavelmente, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar fazer a instalação. E a instalação, ela vai ocorrer, tá, em primeira convocação. Bom, o que significa isso? Primeira convocação. Será a primeira tentativa de se instalar a Assembleia Geral. Para que haja instalação da Assembleia Geral em primeira convocação, atenção, tem que estar presentes mais da metade
da maioria dos créditos. Como assim? Vamos lá, para a gente entender melhor. Os credores que aparecerem lá no dia, eles serão divididos em 4 grandes grupos, certo? 4 grandes grupos. Então eu vou pegar esse quadradinho aqui, separar em 4 partes. Nesse cantinho aqui estarão eu vou denominar isso aqui de trabalhadores. Eu vou colocar trabalhadores porque aqui nesse cantinho estarão situados os credores trabalhistas, aqueles que têm crédito trabalhista para receber da empresa que está em recuperação judicial ou em falência. Aqui estão aquelas pessoas que têm créditos a receber, seja ele de relações de trabalho, seja de acidente de trabalho. Então eles ficarão localizados, tá? Aqui, nesse cantinho aqui. No outro canto estarão os credores com garantia real. No outro cantinho estarão os credores quirografários e os credores com privilégio, seja ele privilégio especial ou geral, e os credores com crédito subordinado, tá? E aqui nesse cantinho estarão os microempresários e os empresários de pequeno porte. Professor, que credor com garantia real? Que quirografário? Credor com privilégio? Credor com crédito subordinado? Que troço que é esse? Ó, isso aqui vocês já estudaram em direito civil, lá atrás, viu? Ah, mas eu não lembro. Então você vai tratar de pegar o seu caderno lá de quando você estudou isso e relembrar o que é um credor com garantia real, o que é um credor quirografário, o que é um credor com privilégio, o que é um credor com crédito subordinado, né? Microempresário, empresário de pequeno porte, pô, eu lembro disso, mas qual que é a diferença mesmo? Vai lá no caderno, na matéria de Direito Empresarial 1 e lembra qual é a diferença dos dois, tá? É bom, direito que você estuda hoje não deve ser esquecido não, tá? Volta e meia lá na frente, alguém vai falar, ó, lembra daquilo que você estudou lá atrás? Pois é, olha aqui. Então vamos lá. Os credores serão divididos em 4 grandes grupos. E aí, tem que estar presentes a maioria do crédito de cada uma das classes. Isso significa o quê? Vamos a um exemplo aqui. Digamos aqui que na classe dos trabalhadores, no total, sejam 30 credores, certo? No total. A empresa deve, no total, 30 pessoas, 30 trabalhadores, que juntos, somados, têm uma dívida de 1 milhão. Certo? Para que haja Assembleia Geral em primeira convocação, no dia, não interessa qual é a quantidade de pessoas que vão aparecer. É necessária a maioria do crédito. Então, se no dia aparecer 10 pessoas que somadas os seus créditos, nós tivemos aqui 700 mil, com relação a essa classe aqui haverá Assembleia Geral. Pessoal, mas não deu a maioria dos credores. Mas lembrem-se, para ter a Assembleia Geral dos Credores é necessário existir a maioria de créditos. E esse cálculo que eu fiz aqui para os trabalhadores, ela tem que ser feita em todas as classes. O administrador judicial vai ter que fazer esse cômputo classe por classe. Tá? Então ele faz aqui, ele faz aqui, ele faz aqui, ele faz aqui. Deu maioria de créditos em cada classe, beleza. Está instalada a Assembleia Geral em primeira convocação. Significa que a Assembleia Geral vai acontecer. Mas olha só, vamos imaginar que aqui deu maioria de créditos, certo? Aqui também nós tivemos os credores que apareceram aqui, deu a maioria de créditos dessa classe. Os credores que apareceram aqui, somados os seus créditos, deu a maioria. Aqui, vamos pensar aqui, vamos um exemplo. Total de 30 credores, que somados dá 1 milhão.
certo? Apareceram 20. Ó. Só que somado esses 20 aqui, só dá 300 mil. Deu quórum aqui? Eu tenho maioria de credores. Só que para a instalação da Assembleia Geral eu preciso de maioria de créditos. Tenho maioria de créditos aqui? Não tenho. Ou seja, a Assembleia Geral nesse caso não será instalada. Ou seja, eu preciso de maioria de crédito em todas essas classes aqui. Em todas essas classes aqui. Professor, mas vamos imaginar que não deu a maioria de crédito para instalação em primeira convocação. E agora? E agora o que vai acontecer vai ser o seguinte: o administrador judicial vai tentar instalar a Assembleia de Credores em segunda convocação. Só que essa segunda convocação não vai acontecer no mesmo dia. Vai acontecer em pelo menos 5 dias após. Ou seja, o administrador judicial vai remarcar a data da Assembleia para uma segunda data, para uma data posterior, sendo que o prazo mínimo entre a primeira data e a segunda tem que ser de um mínimo intervalo de 5 dias. E aí, olha só, na segunda convocação, quem aparecer vota. Na segunda convocação, não existe essa exigência de maioria de credores, ou maioria de crédito, melhor dizendo. Não, aqui não interessa, não é necessário mais a maioria de créditos para poder realizar a Assembleia Geral. Quem aparecer, vota, tá? Quem aparecer, vota. Não vamos ficar esperando até o dia que os credores tiverem lá uma crise de consciência e resolver aparecer. Quem tiver interesse que apareça, tá? A única exigência de maioria de créditos é na primeira convocação. Na segunda, caso não tenha realizado a primeira, obviamente, na segunda, quem comparecer vai votar, tá? Quem comparecer vai votar. Então, para a instalação, lembramos a regrinha, maioria de créditos. E essa apuração de maioria de créditos, ela é feita classe por classe, tá? Tem que ser feito esse cômputo classe por classe, certo? Ainda vou desenhar esse quadradinho aqui na próxima aula, tá? No nosso próximo vídeo eu vou voltar com esse quadradinho aqui, correto? Vamos então aos dois últimos tópicos aqui para a gente fechar esse assunto, essa primeira parte do nosso estudo sobre a Assembleia Geral. Como é que é feito o cômputo de votos na Assembleia Geral? Nós vimos aqui que para instalar a Assembleia Geral, nós precisamos, ou foi feita a computação dos votos, conforme a quantidade de crédito. Né? Então nós vimos aqui que para instalar a Assembleia Geral em primeira convocação, é necessário ter a maioria de créditos. Sempre será assim. Exemplo, vai acontecer lá uma Assembleia Geral para deliberar sobre um assunto qualquer lá, sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial, exemplo. Como é que eu vou computar o voto? Vai ser por maioria de créditos ou maioria de credores? Atenção, as duas formas de computar votos, elas existem na Assembleia Geral. Então o voto ele pode acontecer por maioria de credores, ou seja, maioria de pessoas, ou pode acontecer por maioria de crédito, ou seja, vai valer o que você tem para receber. É isso que vai, às vezes, definir um resultado de uma Assembleia Geral ou não. Professor, mas quando é que a gente usa maioria de credores e maioria de crédito? Agora a gente vê. Se você for assistir o vídeo, a nossa próxima aula, logo após terminar isso aqui, você já vai descobrir, tá? Se você já cansou da minha cara, não aguenta mais me ver, então fica para uma próxima oportunidade. Guarde aí, tá? Mas é feito por maioria de credores, a maioria de créditos. Onde é que está isso? Artigo 38, certo? E finalmente, quem é que pode participar da Assembleia Geral? Olha a dica aqui, ó. O nome já diz muita coisa, né? Os credores. Todos os credores? Veja bem. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer. Vamos voltar um pouquinho no tempo.
Eu, João, vamos pegar um exemplo aqui. Eu, João, sou um empresário, eu tenho um determinado estabelecimento empresarial e no momento eu estou passando por uma grave crise, né? Eu tenho muitas dívidas e essas dívidas estão comprometendo o funcionamento do meu estabelecimento, né? Se eu pagar a dívida, eu não consigo comprar produtos para colocar no meu estoque para vender. Então eu vendo, ou eu pago dívida, ou eu compro produto para vender. Então, o pagamento de dívida está me trazendo um transtorno grande. Infelizmente, está acontecendo uma crise econômica e eu não estou conseguindo sobreviver a essa crise. O que eu faço? Como é só uma dificuldade que eu estou passando, um tempo difícil, eu devo os meus credores, eu quero pagar, mas eu preciso de uma renegociação grande com eles. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no juiz, vou contratar um advogado, vou chegar no juiz e vou falar: doutor, devo, não nego, mas eu só dou conta de pagar sim. Eu preciso renegociar com os meus credores, eu não dou conta de pagar o que eu acertei originalmente com eles. Tudo bem? O juiz vai falar: ok, tudo bem, tranquilo. Junto com esse meu pedido de recuperação judicial, isso que eu estou pedindo recuperação judicial. Junto com o meu pedido de recuperação judicial, eu tenho que falar para o juiz quem são os meus credores. Então eu tenho que falar: eu devo para o Manuel, eu devo para o Raimundo, eu devo para o José, eu devo para o sei lá para quem. E não é só dizer para quem eu devo, eu tenho que dizer quanto eu devo para cada um. Então eu devo tanto para o Manuel, tanto para o Joaquim, tanto para o Raimundo, tanto para o Pedro, e daí vai daí por diante, certo? Então eu elaboro uma lista preliminar de quem são os meus credores, certo? Ok? Lembra do administrador judicial? Pois é, quando eu entrar com um pedido de recuperação judicial, o que o juiz vai fazer? O juiz vai nomear um administrador judicial, né? E uma das primeiras funções, das primeiras missões do administrador judicial é conferir minha lista. Será que aquela lista minha realmente ela é verdadeira? Será que aqueles créditos aqui realmente correspondem? Ou será que eu estou tentando dar calote em alguém, inventando dívida, colocando pessoas como meus credores, quando na verdade eles não são? Então, uma das primeiras tarefas do administrador judicial vai ser conferir minha lista, né? Então, ele vai pegar minha lista, ele vai lá para a empresa, ele vai pegar meus livros contábeis, meus livros de título, a minha documentação, e realmente vai conferir se aqueles credores realmente são aqueles mesmo. Então, de repente, ele pode chegar aqui: o Manuel realmente é meu credor, que o Raimundo é meu credor, mas ele descobre que o Pedro não é, que aquela dívida que eu falei que eu tinha com o Pedro, na verdade eu já paguei, então o Pedro é excluído da minha lista. E às vezes eu tinha algum credor que eu não coloquei, eu acabei não colocando. E aí esse credor fica sabendo que eu estou em recuperação judicial, e ele vai atrás do administrador, ele vai até o juiz e fala: olha, eu sou o credor do João, eu quero entrar na lista de recuperação judicial do João. Esse cara também será incluído nessa lista. Então, o que o administrador judicial vai fazer é justamente elaborar o que a gente chama de quadro geral de credores, que é a lista definitiva após a confirmação pelo administrador judicial, se aquelas pessoas realmente são meus credores. Quando sair a versão final da lista contendo os meus credores, são esses credores que estiverem na lista é que podem participar da Assembleia Geral de Credores. Aquele credor que por algum acaso ficou de fora e que não procurou o juiz ou não procurou o administrador judicial a tempo, esse cara não vai poder participar da Assembleia Geral, né? Por isso que existe um tempo correto para que o devedor ele compareça ao processo. Ele diga: olha, eu sou credor do João, eu quero participar da recuperação judicial dele, eu quero participar da falência dele. Então há um tempo para isso, que inclusive vai ser objeto de uma aula específica para isso, tá? Então fiquem tranquilos. Às vezes algum de vocês está pensando assim: mas como é que faz para correr atrás disso? Como é que eu fico sabendo que uma empresa está em recuperação judicial? Como é que eu fico sabendo que uma empresa está em falência? Como é que eu corro atrás? Eu corro atrás do administrador, eu corro atrás do juiz, eu vou atrás de quem? Fiquem tranquilos que logo nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Então, para participar da Assembleia Geral de Credores, tá?
somente aqueles que estiverem no chamado quadro geral de credores, naquela lista definitiva elaborada, que é apresentada num primeiro momento pelo empresário ou sociedade empresarial devedora, e que depois ela é confirmada pelo administrador judicial, ok? Então, somente essas pessoas é que podem participar da Assembleia Geral, certo? E uma última coisinha, só mais uma vez para a gente encerrar o vídeo, porque isso aqui foi uma questão que a Fundação Getúlio Vargas andou perguntando há alguns exames de ordens aí atrás. Olha só a pergunta. Vamos imaginar, vamos pegar o mesmo caso aqui. Eu, João, ingresso com pedido de recuperação judicial, certo? Então eu falo, eu devo pro A, pro B, pro C, pro D, pro E e daí por diante. E o que eu quero na recuperação judicial? Eu quero uma grande renegociação de dívida. Então eu devo pro A 10 parcelas de R$1.000, eu quero pagar agora 20 parcelas de 500, por exemplo. Pro B eu devo 50 mil reais, já está vencido, esse seria um pagamento à vista. Eu pago 50, eu proponho, para B, eu proponho pagar em 5 vezes de 10 mil, e assim por diante. Eu saio fazendo renegociações com todos os meus credores. Mas o que acontece? Vamos imaginar que um determinado credor, eu devo a ele, vamos pensar aqui, 20 prestações de R$1.000 cada, certo? Essa é a dívida original que eu contraí com ele. Fiz uma operação com ele, comprei alguma coisa dele e dividi em 20 parcelas de R$1.000. Eu ingresso com pedido de recuperação judicial. Só que aí eu digo o seguinte: olha, com relação ao credor fulano de tal, eu vou manter as condições originais de pagamento, eu não vou mexer, tá? Eu vou colocar na minha recuperação judicial, só que no entanto eu vou pagar as mesmas 20 parcelas de R$1.000 que eu me comprometi com ele. A pergunta que a FGV fez foi: esse cara pode participar, esse credor pode participar da Assembleia Geral de Credores? Qual foi a lógica que a FGV adotou? E essa lógica só a FGV, eu só vi na FGV. Eu tenho alguns livros de direito empresarial que tratam do assunto recuperação judicial e falência e não achei nada parecido com isso. Então eu vou ao que a FGV disse. Olha só, aquele credor que não tem as condições originais de pagamento alteradas, eu até posso colocá-lo na recuperação judicial. Mas, no entanto, esse cara não vai ter direito a voto na Assembleia Geral. Você sabe por quê? Porque falta interesse para ele. Quem tem que opinar na Assembleia Geral de Credores são os credores que tiveram a dívida alterada. São aqueles credores que viram o devedor pedir uma renegociação na dívida. Então, se eu devo para o A, para o B, para o C, para o D, e peço para modificar o pagamento de dívidas com relação a ele, eles têm que concordar com a minha pretensão. Eles têm que concordar ou não com a minha recuperação judicial. Se tem um devedor que eu prometi pagar do mesmo jeito que havia sido combinado, qual é o interesse dele na recuperação judicial? Se ele vai receber da mesma forma que havia sido combinado antes? Em tese nenhuma, não há interesse dele em participar da recuperação judicial. Ele não tem por que participar disso. Ele não tem por que votar. Por que ele vai votar se ele não vai ser prejudicado? Então, portanto, a FGV considerou que aquele credor que teve as condições originais da dívida preservada numa eventual recuperação judicial, ele pode até estar na recuperação judicial. Ele pode até estar entre os credores que vão participar ali da recuperação judicial. No entanto, ele não tem direito a voto, porque falta a ele interesse, tá? Ele não tem interesse em participar disso aí, certo? Então fica a dica aí para vocês, de uma situação curiosa que foi inclusive perguntada em sede de exame de ordem, tá? Então quem gosta aí de resolver prova da OAB, quem já está treinando aí para o exame de ordem, é bom dar uma olhadinha nas provas da OAB, porque tem coisas relativamente à recuperação judicial e falência que só a FGV sabe, viu? É difícil você achar a resposta, às vezes, na doutrina do direito empresarial, ok? Então, essa é as primeiras noções que nós precisamos ter a respeito da
Assembleia Geral de Credores, certo? Agorinha, no próximo vídeo eu volto para a gente tratar desse assunto aqui, ó. Deliberações da Assembleia Geral de Credores. Como é que esse povo vota? Aguardem. Agorinha nós voltamos. Vai tomar uma água, tá? Vai dar uma respirada, porque agorinha o bicho vai pegar. Ok? Aguardo vocês. Até mais.